Fala doutora, fala doutor, estamos aqui para mais um Papo de Credor. Eu, doutora Andressa Garcia, Olá. Estamos aqui para tratar de casos concretos de investigação de fraudes patrimoniais extrajudiciais e fazer com que vocês possam aprender com os nossos erros e os nossos acertos. A gente sempre insiste muito nesse ponto. A prática e a teoria no direito são coisas muito distintas. Então, quanto mais prática você acompanhar, mais aprender com os erros dos outros, melhor para você, mais sucesso para a sua advocacia. E hoje, nós, Andressa, separamos aqui 3 casos, que são casos mais rápidos, vamos chamar assim, mas que também exploram uma outra vertente do nosso trabalho, uma outra vertente do trabalho do investigador. Você que pretende se tornar um investigador patrimonial, de fraudes patrimoniais no extrajudicial, né? Não depender mais do Poder Judiciário para encontrar bens do devedor. No nosso trabalho na Recupere, o que a gente faz? A gente tem lá os tipos de relatório. Então a gente tem o relatório repressivo, o clássico, né? Ou seja, eu tenho lá um processo já em trâmite, eu vou investigar eventuais fraudes patrimoniais ocorridas pelo devedor dentro daquele processo, né, relacionados àquele devedor dentro daquele processo. Eu tenho um relatório aprofundado de investigação também quando não existe processo, que a gente chama de o RIP, o relatório de investigação preventiva. Então, vou fazer um negócio, vou realizar uma negociação, vou assinar um contrato, eu quero saber quem é que está do outro lado no meu interlocutor. A gente vai lá e também faz essa investigação sobre a vida do seu interlocutor, daquele que está assinando um contrato contigo. E a gente tem uma terceira modalidade que a gente chama de pré-cheque. O que é o pré-cheque? O credor ele não quer investir, ele não sabe, ele tem dúvidas se o devedor tem de fato patrimônio ou não, se vale a pena investir numa investigação. O pré-cheque serve justamente para tirar essa dúvida. Por quê? Porque a gente faz uma investigação superficial. A gente costuma fazer uma analogia aqui de que o relatório aprofundado ele é um vídeo, ele é um filme da vida do devedor. O pré-cheque é uma foto. Só que nessa foto a gente consegue ver indícios. Há indício de fraude patrimonial de veículo, há indício da existência de imóveis, há indícios de atos notariais, há indícios de pessoas jurídicas relacionadas. Então, com base naqueles indícios, eu consigo apresentar para o meu cliente razões mais concretas para que ele então passe a fazer a investigação, né, Andressa? E aí sim, o relatório aprofundado, onde a gente vai fazer cruzamento de dados, buscar todos os dados do devedor, patrimônio existente, seja ele material ou imaterial, e assim sucessivamente. E efetivamente coletar as provas, né, e tudo mais aí nos relatórios, porque os relatórios eles acompanham ali fora toda a investigação, eles acompanham também certidões e... No pré-cheque a gente já não tem isso. Exato. O pré-cheque é uma foto, sem certidões, sem pesquisa de bens, sem... pesquisas pagas, né? Geralmente a gente fica nas pesquisas mais superficiais mesmo, justamente para coletar esses indícios e responder por credor, né? Que geralmente é a primeira pergunta. Eu vou gastar mais com isso sem saber se eu vou ter êxito ou não. É um investimento, né? Exato. Você que quer se tornar um investigador, uma investigadora patrimonial para atuar, seja nos seus processos, seja no processo de colega, prestar esse serviço para colegas, você tem que monetizar isso, né? Um relatório de investigação da Recupere hoje custa R$25 mil. Não é um valor baixíssimo, né? Então, para o credor, ele tem uma dúvida. Eu tenho 10 anos nesse processo, 15 anos nesse processo, será que vale a pena eu investir? O pré-cheque vem para justamente tirar essa dúvida e mostrar para o cliente ou que, não, deixa quieto, declara a perda dessa dívida aí, porque de fato você não vai receber nada, ou aprofunde a investigação que você vai encontrar patrimônio desse devedor, e é o caso aqui, nos casos que a gente separou para falar hoje aqui, né? Exatamente, a gente separou exatamente 3 pré-cheques aqui de casos nossos para acho que desmistificar um pouco
aquela história de que toda blindagem patrimonial tem que ser robusta, que para você... Complexa e tal. E aí você vê, né? E isso é muito importante você trazer, porque na cabeça de todo mundo tá isso, né? Não, porque o cara que faz a blindagem, ele abre uma teia de pessoas jurídicas, offshore no exterior, e não sei o que e tal, e aí é difícil pegar, às vezes, casos de altíssimo valor, como num dos pré-cheques aqui, estamos falando de 13 milhões e meio de reais, com um olhar singelo, a gente já consegue identificar patrimônio e garantir o recebimento por parte do credor. E o colega que estava à frente do processo, por não ter essa experiência, esse olhar, estava há 3 anos e pegou 46 centavos na conta do devedor. Então, há algo errado, há algo que a gente precisa fazer de diferente. O credor precisa fazer diferente, porque se fizer igual, vai ficar igual a esse caso, né? 3 anos de processo de 2019, execução, não é processo de conhecimento, é execução, e em 3 anos tinha pego 46 centavos na conta do devedor. Ou seja, eu preciso fazer diferente para obter resultados diferentes. Fazendo a mesma coisa, você está vendo, não vai pegar nada, né, Andressa? Exato. E em 2 casos aqui também que a gente tem em comum, é que os credores perderam muito tempo nessa fase de execução atrás de empresas penhoras de cotas sociais que não tinham valor nenhum, que sequer aí foram localizados balanços, livros contábeis para fazer a liquidação, para ver o valor dessas cotas. Então, e aí deixa eu abrir um parênteses também, porque esse assunto é muito, mas muito importante. E a gente se depara todo dia com ele aqui, na busca de bens. O que acontece? Você está cobrando uma empresa solvente, um líder de mercado, uma multinacional. Primeiro que você não vai precisar nem se preocupar com isso, você vai pegar o Bacenjude e vai resolver o seu problema. Nós tratamos aqui na Recupera, nós tratamos aqui nos nossos cursos todos, na nossa mentoria, sobre casos de devedores insolventes. Se ele for solvente, você não precisa investigar. Basta pedir um Bacenjude, você vai pegar dinheiro na conta, acabou. A execução está satisfeita. Agora, quando o devedor é insolvente, o Renajude não vai resolver. O Bacenjude também não vai resolver. E aí você vai fazer o quê? Não tem patrimônio imobiliário em nome dele, vai fazer o quê? E esse é um problema muito comum que a gente encontra todo dia. Localizei um CNPJ em nome do devedor. O que eu faço? Vou penhorar as cotas dele. Ótimo, vou penhorar as cotas dele. Vou tomar a empresa dele. Ele tem lá 4, 5 CNPJs que ele já não usa mais, aqui não vale nada, não tem patrimônio nenhum. O que você vai fazer penhorando essas cotas? Você vai trazer o problema para você só. E o pior, você vai passar 2, 3, 4 anos no processo discutindo a avaliação dessa porcaria dessa cota. Gastar com perito. Perícia nomeada, juiz nomeando perito. Aí chega lá, o devedor não tem nenhum documento contábil. A contabilidade não é feita faz muitos e muitos anos. E aí, nisso tudo tá parado, porque o perito não consegue entregar o laudo, o juiz não consegue definir a penhora porque não sabe o valor da cota, e assim fica uma discussão durante 2, 3, 4 anos, e voltamos ao ponto que nós sempre insistimos aqui. Tempo. O tempo, nesse caso, ele corre a favor do devedor. Quanto mais tempo você gasta buscando perícia, quanto vale uma cota, contabilidade que não existe, vai perder anos e anos e anos sem uma resposta final, enquanto isso o devedor está escondendo o patrimônio que de fato interessa para ele, né, Andressa? E são recursos, né? Porque é o que a gente estava falando, o gasto que você vai ter com uma perícia judicial, o pior, o gasto de tempo, são recursos que, se você souber utilizá-los para uma investigação, serão muito mais aproveitados, que nem nesses casos a gente está falando de um pré-cheque, uma pesquisa superficial, ou seja, a gente não teve custos elevados para chegar às informações que a gente chegou. Zero custo, basicamente. Exato, zero custo. E eles já conseguiram extrair informações que pro credor adiantaram e muito o recebimento do crédito.
E eu acho que um ponto em comum que a gente tem nesses 3 casos também, e aí voltando o gancho da questão de desmistificar a complexidade, né, das blindagens patrimoniais e tal, especificamente nesses casos, as empresas que eram utilizadas para ocultação patrimonial eram firmas individuais. E isso é assim, terrível, acho que é o adjetivo que mais se enquadra aqui, né? Porque assim, colegas experientes e tal, e aí de novo, né, teoria e prática, né, são coisas muito distantes, a gente tem que ficar ligado nisso, pessoal. A culpa às vezes não é do advogado, tá acostumado a lidar com, sei lá, direito de família, direito penal e tal, e caiu uma execução no colo dele, não sabe o que fazer. Mas, às vezes até colegas experientes que não param para olhar os detalhes, experientes básico, da né? área, mas não param para prestar atenção nos detalhes. Nesses casos todos que nós separamos aqui de pré-cheque, o caso se resolveu com o quê? Patrimônio concentrado em firma individual. Firma individual. Não estamos falando aqui de empresa individual de responsabilidade limitada. Nós estamos falando de firma individual, porque a legislação determina que a responsabilidade daquele sócio de uma firma individual, ela é ilimitada, ou seja, o dono de uma firma individual responde com o seu patrimônio pessoal, pessoa física, sobre eventuais obrigações da pessoa jurídica. E casos, nós estamos falando um caso aqui, 13 milhões e meio de reais. O advogado do credor não tinha se atentado de que havia uma firma individual que seria passível ele buscar o patrimônio da pessoa física do sócio da firma individual, e ali ele tinha um vasto patrimônio a ser atingido pela execução, né? Exato. E como a gente não tem essa distinção do patrimônio do titular da firma individual, né, e da pessoa física, pra gente aqui é o básico, por isso que eu até falei, é o básico. Toda hora que chega um caso pra gente, a primeira coisa que a gente vai checar é se aquela firma individual, né, se aquele empresário tem uma firma individual e vice-versa, porque se tiver, a gente já estende automaticamente todas as pesquisas judiciais para a firma individual. Porque como não tem essa distinção, a gente consegue já de cara, sem DPJ, né, se fosse uma sociedade limitada, algum outro tipo societário, a gente teria um caminho árduo também para conseguir chegar na pessoa do sócio, dependendo aí do... Nesses casos de firma individual, uma simples petição de uma página, 2, resolve o seu problema. Você não vai precisar gastar meses num incidente de desconsideração de personalidade jurídica, produção de provas, ampla defesa, nada. Uma simples petição resolve o seu problema. Exatamente. E fora isso, né, algo que a gente sempre orienta aqui os credores, e é a importância de a gente fazer essa investigação, porque também às vezes a gente sabe, né, como que demora o Poder Judiciário, então às vezes uma simples petição, embora seja simples, ali vai demorar uns 3, 4 meses para ser apreciada pelo juiz. Então, se a gente já consegue fazer essa investigação prévia em nome dessa firma individual e já vai para o processo indicando quais são os bens, a gente também já economiza um longo caminho aí de pesquisas judiciais de bens, ou de dar o tempo, né? Novamente o tempo, o importantíssimo tempo do devedor falar, não, eles encontraram a firma individual, deixa eu ir lá esvaziar, porque é muito simples, né? Esvaziar, para de operar em nome da firma individual, já vai operar em outro... Mas aí, voltando ao início do papo, precisamos fazer do básico ao complexo, do arroz com feijão ao caviar. Precisamos abranger tudo. Nosso trabalho, e por isso, de novo, metodologia, organização, detalhe. Na mentoria, o nosso mentoriado entra com todo o passo a passo, os 5 passos, e mais uma planilha de organização dos dados, fontes de pesquisa. Se dado informação que eu não organizo, ela não existe para mim. Eu posso passar um dia buscando informações e uma informação melhor que a outra. No dia seguinte eu já não lembro mais o que eu vi no dia anterior, eu lembro vagamente. Se eu não tiver retirado aquilo e organizada essa informação, mantida aos meus olhos, né, eu simplesmente
vou deixar passar, vou perder tempo e no dia seguinte não vou lembrar de nada e volta tudo a estaca zero, eu fico correndo atrás do rabo e não saio do lugar. Então eu preciso de uma sistemática de organização desses dados obtidos com a investigação. Senão, esquece, você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Até porque, às vezes, um detalhe da pesquisa que você pegou, por exemplo, no dia anterior, ele só vai fazer sentido na hora que você estiver na última fase, no último passo a passo lá, que aí você vai conseguir cruzar essa informação e falar, nossa, eu lembro de ter visto isso. Se você tiver que voltar toda a pesquisa, se você não tiver isso organizado, Sim, detalhado, você vai perder muito tempo também. Exato. Então acaba... E você não vai lembrar. Se essa informação não tiver à sua vista, você não vai lembrar. Vai ver lá na frente, falar, será que eu vi isso? Será que eu não vi? Agora você está com aquela planilha de acompanhamento, com todas as abas específicas, o que é uma coisa, o que é outra. Aquela informação que você encontrou ali 15 dias depois, vai fazer todo o sentido no contexto em que você tinha encontrado primeiramente as informações. E que informação é essa? Exatamente, por exemplo, peguei uma certidão de matrícula e vi que o imóvel foi vendido para um terceiro. Quem que é esse terceiro? Se a gente conseguir identificar quem é ele, a gente vai lá na planilha. No segundo passo da metodologia, né, nas informações da planilha, vão estar lá os relacionamentos familiares, os relacionamentos econômicos. Então, se aquele nome apareceu ali, você já ligou uma peça importante e eu acho que é exatamente isso, esses detalhes e essa organização que fazem todo sentido na hora do cruzamento. Sem dúvida. E eu acho que a síntese dos casos é essa, né? A gente mostrar desmistificar um pouco a complexidade de uma investigação extrajudicial, mostrar que, olha, muitas vezes a coisa é mais simples do que a gente imagina, né? E falar, não, mas você está falando aí de um caso de 5 mil reais. Não, falando que é de casos, uma das maiores empresas do Brasil, de 13 milhões e meio de reais, 3 anos, 46 centavos tinha pego. Aí a gente bateu o olho, uma firma individual entupida de bens do devedor. E os caras cobrando um outro CNPJ que estava insolvente, não tinha nada. Então, perceba como no Brasil é singelo você evitar a execução, você, vamos dizer, frustrar o poder judiciário. É singelo, é simples. Então, se você, credor, não tiver um olhar um pouco mais amplo, uma perspectiva um pouco mais ampla, vai ficar na fila de recebimento dos créditos e os advogados de credores que estão se preparando, estão se debruçando, os perseguidores de ativos, recuperação de ativos, aqueles que trabalham já estão acostumados, estão com um olhar calibrado para isso, eles vão receber os créditos e você vai continuar trabalhando de graça no processo sem receber nada. E eu acho que aqui é importante fazer um gancho, a gente falou muito da metodologia, mas a gente precisa chamar a atenção também para a importância das pessoas conhecerem os tipos de fraude, de ver que é uma dor muito comum dos colegas e tal, porque é o que a gente falou, o devedor ele tem diversas formas de blindagem patrimonial e dentro da metodologia, quando você já conhece os tipos de fraude, né, e tudo mais, você consegue identificar de cara, saber onde aperfeiçoar, é o que a gente sempre fala, não é que você vai achar ali algum indício e vai parar ali, não, você vai esgotar todas as fontes com a metodologia e tal, só que conhecendo as fraudes, você já consegue direcionar melhor também o seu olhar para a pesquisa, né? Sim. Por isso que a gente até sempre indica realizarem o TAF, né, que é o nosso treinamento antifraude, antes mesmo. O TAF, na verdade, é a apresentação para os nossos mentorados dos tipos de fraude mais comuns realizados por devedores profissionais. Simples assim. Por quê? À medida que eu vou obtendo informações, quando eu conheço os tipos de fraude, aquilo começa a se encaixar. E aí fica muito mais fácil eu direcionar a produção de provas para determinada fraude e o desdobramento, né, a reversão disso no judiciário também fica muito mais fácil porque aos olhos do juiz ficou caracterizado determinado tipo de fraude. E novamente, né, do simples ao avançado. Aí dentro do treinamento a pessoa consegue identificar não só as fraudes que são comuns, como os níveis de blindagens altamente mais complexos, que aí offshore, reestruturação societária. Sociedade anônima, né? Que tá muito na moda, né? Isso aí. Famosíssima também. Muito bem, doutora Andressa. Então é isso, pessoal. Doutora e doutor, obrigado por ter assistido até aqui. Fique conosco.
nosso canal, faça a sua inscrição no canal, a gente tem muito conteúdo interessante, cada vez mais produzindo conteúdo. Quanto mais inscritos a gente tem, mais motivado a gente fica a produzir mais conteúdo de qualidade, mais coisas importantes para que você aprenda com os erros dos outros, aprenda com os acertos dos outros. Estamos aqui para fazer esse relato. Fechou? Até a próxima. Abraço. Tchau.